Começa amanhã o período de solicitação à Justiça Eleitoral da transferência temporária de sessão eleitoral para quem estiver fora do domicílio, mas mesmo assim queira votar. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, Andréa Campos. Diretora, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. É um prazer. Em que casos é que se pode fazer essa transferência temporária? É naqueles casos em que o eleitor ele vai estar fora do município onde ele vota. Né? Tem pessoas, por exemplo, que moram em Natal, mas têm um título eleitoral de um outro município, como, por exemplo, de Mossoró. Então, ele vai poder votar em Mossoró, votar em Natal, sendo eleitor de Mossoró, bastando apenas que ele diga ao cartório eleitoral que ele vai estar no dia da eleição em Natal. Nós temos no Rio Grande do Norte 3 cidades em que poderá haver a sessão eleitoral especial, né, que são Natal, Parnamirim e Mossoró, que são cidades com mais de 100 mil eleitores. Mais de 100 mil eleitores. No caso inverso, eu sou, por exemplo, de Natal e estou numa cidade menor, aí não tem como mesmo. Não tem como, a não ser que essa cidade menor seja próxima de Mossoró Sim. ou de Parnamirim. Aí há essa possibilidade. De fazer esse deslocamento. Agora, diretora, vai poder votar para todos os cargos? Essa pessoa que consegue fazer essa transferência temporária, ela consegue votar para todos os cargos? Isso. Aqueles eleitores do Rio Grande do Norte, certo? Que pretendam votar em trânsito, né? Que isso aí é o voto em trânsito, ele poderá fazer em todos os cargos, né? Presidente da República, deputado federal, estadual, senador e governador. E aqueles que têm o título eleitoral de um outro estado, esses não. Poderão votar em trânsito, mas somente para presidente da República. Entendi. Agora, amanhã também começa o prazo para quem tem dificuldade de locomoção, Isso. tem alguma deficiência. Como é que funciona essa transferência nesses casos? Nós já temos muitos eleitores que já disseram à Justiça Eleitoral que tem alguma deficiência ou mobilidade reduzida. E nós já adaptamos várias sessões eleitorais. Mas existem aqueles casos em que a pessoa ficou deficiente depois que tirou o título e não comunicou à Justiça Eleitoral. Então, é necessário que comunique para que nós possamos adaptar essas sessões eleitorais ou então remover o eleitor de uma sessão para outra que já está adaptada ou até mesmo fornecer elementos que facilitem o seu voto, como, por exemplo, um fone de ouvido para aquele eleitor que é deficiente visual. Então, a gente está pedindo para que esses eleitores compareçam, informem a sua deficiência, para que a gente tome todas as medidas possíveis para dar maior acessibilidade a ele no dia da eleição. Agora, como fazer esse pedido de transferência temporária? Ele deve se dirigir ao cartório eleitoral da sua cidade e informar a sua deficiência, no caso do eleitor deficiente. No caso daquele eleitor que quer votar em trânsito, mas não é um deficiente, da mesma forma. Ele leva um documento oficial com fotografia e vai indicar, dentre aquelas unidades que já estão preparadas para receber esses eleitores temporários, né? Ele vai indicar e aí no dia da eleição ele vai votar nesse local. Se por algum motivo, no dia da eleição, ele não estiver na cidade que ele escolheu para fazer a sua votação, para eleger os seus candidatos, ele deverá justificar a sua ausência às urnas, como se estivesse fora do seu domicílio. Entendi, é preciso justificar então. Isso. E no caso das unidades prisionais, esse ano não vai ter sessão eleitoral nas unidades? Não teremos. Já na eleição passada também não tivemos. A situação de segurança pública em nosso estado, ela é pública e notória, não há como a gente tecer maiores comentários a respeito, todos sabem a situação que vivemos. E também a maioria das pessoas que teriam o direito a exercer esse voto, né, o voto nessas sessões prisionais, elas não manifestam interesse. Por quê? Porque ficam vinculados a uma sessão eleitoral dentro de um presídio. Então, elas acham que mesmo depois que saem de lá, vão ter que voltar lá para exercer o voto, quando na realidade não, ela poderia depois transferir. Então, a gente não tem interesse nem da parte dos presos provisórios, como também do Estado, porque gera uma insegurança para a sociedade ter sessões eleitorais dentro de um presídio e também trazê-los para fora para poder exercer esse direito. Agora, o prazo começa amanhã e vai até quando? Vai até o dia 23 de agosto.
Esse é um prazo também que a pessoa que indicou o local, ela pode desistir também da indicação. Ela é do dia 17 de julho a 23 de agosto. Ela pode desistir. Maravilha, então. Agora fica sempre aquele recado, não deixar para a última hora, né? Não, por favor. Andréa Campos, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Estou à disposição. Boa noite.